18h. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouça a minha voz, a minha oração em favor desta pessoa que não se satisfaz em nada, com nada, nem em casa, nem trabalhando, nem no casamento, nem nos estudos. Essa pessoa não se sente satisfeita, realizada em nada, nem nas coisas que tem, nem nas coisas que faz, nem nas pessoas que fazem parte da sua vida. Oh Deus, mostra para ela, mostra para ele que o que está faltando é o teu Espírito, é a tua presença, porque quando eu recebi o teu Espírito, oh Deus, eu percebi que mesmo não tendo coisas e pessoas, mas agora eu era feliz, eu tinha paz, alegria, razão de viver, porque eu tinha ao Senhor em mim como meu Salvador. Dá agora um sinal para esta pessoa que não se sente realizado em nada, em nenhuma área da sua vida, e justifica os seus fracassos, o seu vazio, a sua infelicidade, a ausência de pessoas, de coisas ou de estar no lugar errado. Ah, meu amigo, você está no lugar certo. Aí agora, fale com ele e diga para ele: Deus, liberta-me. Diga, cura-me. Senhor, usa esta água como um ponto de contato e arranca este mal que impede esta pessoa de se entregar, de te buscar, de te obedecer. Estamos nos preparando para a Semana Santa. Domingo agora iniciamos a Semana Santa. Então usa esta água e dá um sinal para todos que creem. E ainda que ele não creia, eu creio por ela, eu creio por ele. E declara esta água abençoada. Beba, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos e tem aí agora uma experiência com ele. Deus, que neste domingo de Ramos, quando esta pessoa toque com o seu ramo no teu altar, que a sua alma que tem estado ferida, a sua alma que tem estado angustiada, seja liberta, seja transformada, perdoe os pecados desta pessoa e abrace a todos, batizando com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram batizados. Que esta Semana Santa fique marcada em nossas vidas para sempre, pois eu determino que assim aconteça. O Senhor entre na vida deste que ora comigo para triunfar sobre tudo, pecados, doenças, miséria, maldições e trazer o perdão e a salvação. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Amém. Será que ter um pai como juiz te isenta da condenação? Ter um pai como pastor anula a chance de ser uma ovelha perdida? A história de Ana irá provar que a herança humana não garante nada. Meu nome é Ana, tenho 18 anos e sou filha de pastor. Sempre ouvindo a palavra de Deus quando era criança, mas quando eu tive uns 10 anos de idade até os 13, eu fiquei curiosa. Eu me envolvi com amizades da escola, isso me gerou muita curiosidade, porque ela sempre dava um discurso muito libertador, que você pode fazer o que quiser, você pode ser o que quiser, você pode ficar com os meninos que quiser, que é um discurso diferente na igreja, que a gente vê que a gente tem que esperar pela pessoa certa, que a gente tem que andar no caminho certo, que a gente tem que sacrificar. Então, assim, na hora eu pesei, eu falei, esse discurso aqui parece melhor, que elas estão me propondo, parece bem melhor. Então foi quando
eu comecei a me envolver muito com essas amizades, muito. E aí comecei a fazer as coisas erradas. Comecei a ficar com bastante meninos, foi quando eu provei a bebida alcoólica. E aí, inicialmente parecia muito legal, muito divertido, mas foi quando eu dei ouvidos à voz do diabo, e aí ele começou a colocar depressão. Foi aí que eu comecei a dar ouvido a outras vozes. Comecei a dar ouvido à voz do diabo, ele começou a falar muito forte, porque agora eu era uma pessoa que nasceu dentro da igreja, mas que eu tinha feito o que ele queria. Então agora, na minha cabeça, ele tinha domínio total e eu não tinha mais volta. Agora, para mim, não tinha mais chance. Foi aí que começou a pensar o tempo inteiro sobre o suicídio, o tempo inteiro. Eu vivia pensando o dia inteiro como eu poderia me matar, como eu poderia dar cabo à minha vida mesmo e parar de sofrer. Era uma dor dia e noite, era um sofrimento dia e noite. Era muito conflitante porque o meu pai pregava muito sobre a paz e eu não tinha isso. Então eu falava, poxa, eu vejo os meus pais, eles têm paz, eu vejo alegria neles, eles levam para as outras pessoas o Espírito Santo e eu não vejo isso em mim. Então era muito difícil, era muito conflitante, porque eu queria, mas eu tinha vergonha. Porque como eu já tinha dado ouvido às vozes do diabo, ele sempre falava, você não merece, você não merece. Então eu ficava querendo pedir ajuda, mas eu tinha muita vergonha. Então eu ouvia a palavra, quando eu ouvia na quarta-feira, algumas eu nem lembro, na verdade assim, a maioria eu não lembro, mas tinha algumas reuniões que quando pregava sobre salvação, que você tem uma segunda chance, eu olhava e falava, eu quero, mas não é pra mim, isso são para as pessoas que chegaram na igreja e não sabiam da verdade. Eu já sabia, então eu não mereço isso, porque eu já sabia e ainda assim eu fui lá e errei. Então eu vivia muito nesse conflito, eu não falava nada, mas eu ficava ali dentro de mim, vivendo aquela situação de querer mudar, mas ter vergonha de falar, porque pra mim eu não tinha chance. E aí, foi aí que um dia eu tava sozinha em casa, e eu não lembro exatamente como foi, eu não lembro da situação em si, mas eu lembro que eu tava na sala e foi como um abrir e fechar de olhos. Quando eu olhei, eu tava sentada no chão do meu quarto, com o braço todo machucado, e aí eu acordei assustada, né, assim, eu olhei assustada, assim, pro meu braço cheio de marcas, todo machucado, vermelho, inchado. E aí tinha umas tesouras, umas facas no chão. E aí eu tava sozinha, eu fiquei desesperada, eu liguei pra uma filha de pastor, que era amiga minha. Eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô me sentindo muito mal, falei. E aí ela ligou pros meus pais. E os meus pais foram pra casa, já era de noite, minha mãe foi pra casa. E aí nesse dia, eu sabia que se eu me matasse, eu ia pro inferno, isso era certo. Quando minha mãe chegou, eu chorei muito, eu contei tudo pra ela e eu falei, mãe, eu quero mais uma chance, me ajuda. Foi a primeira vez que eu consegui pedir ajuda pros meus pais sem ter vergonha. Enfim, Ana reconhece que somente no próprio Deus poderia encontrar a verdadeira felicidade. Dessa vez eu comecei a buscar ajuda para Deus. E no início eu não sabia muito como fazer. Eu falava, meu Deus, me ajuda, fala comigo. Eu não sei o que o Senhor vai falar comigo nessa reunião, mas me dá uma palavra. Eu pedia, comecei nas sextas-feiras. E aí foi quando Deus me libertou. Ele começou a falar comigo. Eu entreguei os meus pensamentos para Ele e Ele começou a falar comigo. E aí foi um processo. Eu me libertei, aí veio o jejum de Daniel. Aí no jejum de Daniel eu me entreguei, nesse jejum de Daniel. Eu nunca tinha feito um jejum de Daniel direito. Eu sempre começava o primeiro, o segundo dia, depois falava, não, vou assistir meus filmes, vou entrar nas minhas redes sociais. Dessa vez eu me entreguei nesse jejum de Daniel. Eu falei, não, eu quero receber o Senhor na minha vida. E aí no final do jejum de Daniel, eu tive um encontro com Ele. Eu senti o gostinho do que é ter Ele. E aí eu falei, não, agora eu quero mais, eu quero tudo. E aí eu lembro que eu me ajoelhei e eu comecei a falar com Deus, a falar. Eu falei, meu Deus, eu quero o Senhor, eu necessito do Senhor. Porque se eu morrer sem Ti, eu vou pro inferno, eu não posso morrer sem Ti. E aí ele desceu, eu comecei a falar, eu não chorei na hora, eu não senti arrepio, não me desceu milhões de lágrimas, nada disso. Mas ele desceu em forma de certeza, ali eu tive certeza. Hoje não existe mais complexo de inferioridade. Interiormente eu tenho paz, eu tenho a alegria do Espírito Santo todos os dias, não é algo que acontece a cada uma vez na semana, não. Todos os dias eu tenho paz, todos os dias eu tenho a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu não tenho carência, eu não preciso de amizade o tempo inteiro, não preciso de estar sempre
com muitas pessoas ao meu redor para eu ser feliz. Não, a companhia do Espírito Santo já me basta. Hoje em dia eu penso em ganhar almas. Como eu posso ganhar almas de pessoas que estavam no meu lugar? Para mim, a importância do Espírito Santo, ele tira toda dor que a pessoa está vivendo. Tem gente que fala que, não, a minha dor é demais, não tem como tirar. Não, não existe isso. Ele tira. Ele tira a depressão, ele tira toda a sua dor, ele te cura. Ele vem e te traz alegria que você, mesmo que não se sinta merecedor, e não é mesmo, a gente não é merecedor do Espírito Santo, mas ele não veio por mérito. Ele vem e arranca a sua dor. Ele vem para os cansados e oprimidos, ele arranca. Ele arrancou a minha dor, eu tenho certeza que ele arranca de qualquer pessoa. Antes, as pessoas me conheciam como filha de pastor. Hoje, elas me veem como a filha de Deus. A Ana teve uma educação exemplar, uns pais invejáveis. Ela tinha tudo para ser feliz, mas a ausência do Espírito Santo fez com que ela buscasse nas amizades, nos garotos, nos namoros, buscasse a felicidade que não se pode encontrar, nem na roupa de moda, nem nas festas, nem nas amizades, nem no namoro, nem mesmo em casa. Ela tinha e tem os pais como um exemplo de felicidade. O seu pai, como pastor, falando de Deus, da paz, do Espírito Santo, da alegria, ela dizia, meu Deus, eu não tenho nada disso, eu não tenho essa paz, essa alegria. Porque ela não queria abrir mão do seu orgulho, ela não queria reconhecer o seu real estado. Ela não era filha de Deus. As trevas a envolvia, como as trevas cobriam todo o planeta Terra. Não havia luz, mas ainda assim o Senhor se movia sobre a face da terra. É exatamente isso que Ele faz na vida daqueles que estão mergulhados nas trevas, da dor, do orgulho, do pecado, da depressão, da tristeza, da angústia e de todo tipo de sofrimento. O Espírito Santo é maravilhoso, Ele é misericordioso. Mesmo assim, Ele vem sobre estas pessoas e as mostra, revela onde elas estão e aonde elas deveriam estar, quem elas têm sido e quem elas devem ser. Por isso, meu amigo, a Ana teve a oportunidade de reconhecer que ela não tinha o Espírito Santo, que ela não tinha Deus na sua vida. Mas para que isso aconteça, para que o Espírito Santo repouse sobre a vida de uma pessoa e a transforme por completo como a Ana, ele precisa manifestar a fé. Eu preciso manifestar a fé. Que fé? A fé obediente. A fé obediente à palavra do Deus vivo. E eu pergunto, você tem obedecido à palavra de Deus ou à opinião dos outros? Prepare-se, meu amigo, para receber das mãos do Senhor Jesus, representadas pelo altar, o pão e o suco de uva no domingo da Santa Ceia, da entrega total, dia 4 de abril, que vai ser domingo de Páscoa. Faça parte desse jejum de Daniel. Comece a fazer abstinência a partir de agora de informações seculares, desnecessárias. Até o dia 11, siga o programa, o Encontro com o Espírito Santo pelo Instagram, por exemplo, e saiba mais ao respeito do jejum de Daniel, porque foi no jejum de Daniel que a Ana foi batizada com o Espírito Santo. Deus quer batizar você também. Mas agora você tem que fazer o que a Ana fez e todos nós fizemos. Abstinência de tudo aquilo que não acrescenta nada às nossas vidas e não nos fortalece. Pelo contrário, só nos enfraquece, como informações seculares. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril.
Meu dinheiro escorria pelas mãos, então eu até ganhava bem, mas eu não sabia onde que ia parar o meu dinheiro. Nessa época foi uma época muito difícil, até meu pai me cobrava, falava, pô, você não está construindo nada, você não está tendo nenhum objetivo. Meu nome é Murilo, sou consultor de calçados. Eu sempre tive vontade de ter as coisas, de ter o meu carro, de poder ajudar a minha família, porque minha família passava uma dificuldade, não era uma vida regalada, era sempre vendendo o almoço para comer na janta. Então, era uma vida mirrada. Sempre dependia do meu pai ou da minha mãe. Meu dinheiro escorria pelas mãos, então eu até ganhava bem, mas eu não sabia onde que ia parar o meu dinheiro. Então, nessa época, foi uma época muito difícil. Até meu pai me cobrava, falava, pô, você não está construindo nada, você não está tendo nenhum objetivo. E ali eu só queria saber de balada, ia para bebidas, drogas. Então, meu dinheiro escorria desse jeito. Então, eu não construía nada. Eu não tinha perspectiva de estudar, eu não tinha perspectiva de almejar um cargo maior. Eu não tinha um objetivo para poder prosperar minha vida, para transformar de vida. Eu saí para uma balada, eu fiquei sexta, sábado e domingo nessa balada, e eu cheguei na segunda-feira muito mal. Eu estava muito mal. E essa pessoa que me fez o convite, ela foi, como eu estava muito mal, ela foi, comprou os remédios e me deu um balde e deixou. Aí foi ali que me deu o estalo. Eu falei assim, se ela está fazendo isso e todos os meus amigos de balada me abandonaram, então quer dizer que lá tem alguma coisa diferente, porque ela estendeu a mão para mim. Então foi onde que eu resolvi aceitar o convite para poder ir. Ela já tinha me convidado, falou que lá era uma mudança de vida, ali ia mudar a minha vida, ia transformar, eu não ia mais viver nesse buraco que eu vivia, né? E foi ali que eu aceitei o convite dela. E ali foi onde que eu comecei a aprender da fé. A primeira vez que ele me falou sobre a fidelidade, eu tinha aquela visão de que os pastores eram ladrões, né? Eu tinha essa visão. Eu cheguei lá um pouco contra a minha vontade. Mas passando o dia a dia, eu fui aprendendo que a fidelidade não era eu não estava dando para a igreja, em si eu estava fazendo com Deus. Era um pacto que eu estava fazendo com Deus. Então foi ali que eu aprendi a dar os meus primeiros 10% para Deus. E foi ali que eu aprendi, a minha vida começou a mudar. Mudou na empresa, foi onde que, naquela mesma empresa, onde que eu era vamos dizer assim, só mais um funcionário, foi onde que eu ganhei funcionários do mês, e foi ali onde que mudou. Começou a mudar a minha trajetória, foi onde que minha visão começou a se abrir. Aí daquele momento eu fui para outra empresa, uma que tinha que eu conseguiria ganhar um dinheiro a mais, que ali eu dependeria só das minhas vendas. Então foi ali onde que Deus começou a abrir as portas, que começou a abrir a minha visão de que eu podia ganhar mais, de que eu podia dizimar mais. Então foi ali que eu consegui conquistar o meu carro. Hoje eu estou dando pontapé inicial na minha empresa, então foi ali que eu consegui desenvolver a minha vida. Depois que eu comecei a ser dizimista, que eu aprendi a importância de Deus ser o primeiro e eu ser o segundo. Eu coloquei Deus em primeiro em todas as áreas, porque o que eu aprendi quando eu cheguei, se Deus for o primeiro, o demais vai ser acrescentado. Então eu coloquei todo o meu foco e toda a minha força para agradar a Deus, não para me agradar. Então foi onde que eu abri mão dos meus conceitos, das minhas lições, e comecei a passar e comecei a colocar em prática aquilo que o homem de Deus me ensinou. Hoje eu tenho uma perspectiva de futuro. Eu sei que se eu continuar obedecendo a palavra de Deus, colocando Deus em primeiro, eu sei que a minha vida ela tem só a decolar. Vale a pena colocar Deus em primeiro e eu ser o segundo. Os maus veem o sucesso de quem serve a Deus e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam de raiva. Porque a esperança dos maus dá em nada. Salmo 112, versículo 10. Quando a gente serve a Deus, então Deus nos abençoa e Ele nos protege. E ainda que a gente seja odiado, e ainda que as pessoas nos invejem, isso não vai dar em nada. Inveja, mal olhado, não vai afetar aqueles que honram a Deus em primeiro lugar. A prova verídica está aí, do caso verídico do Murilo, que infelizmente se sentia frustrado, não tinha perspectiva, ele não conseguia deslumbrar um futuro, porque ele era fracassado no que fazia, ele não conseguia nada.
mesmo ganhando muito bem. Mas o dinheiro não rendia, porque havia o vício, havia a infidelidade. Mas quando ele se tornou fiel a Deus, se aliou a Deus, Deus passou a abençoá-lo. E hoje ele é bem-sucedido. A vida que hoje o Murilo tem é a vida que Deus quer que você tenha. Agora, para você ter a vida que ele tem, você tem que fazer o que ele fez, que é tomar a decisão de parar de fazer o que é errado e começar a honrar a Deus em primeiro lugar. Se você o fizer, você pode ter certeza, você vai desfrutar também de uma vida bem-sucedida. Com lutas, sim, mas com a vitória garantida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Traga um ramo neste domingo, passe pela Igreja Universal mais próxima à sua casa ou aqui no Templo de Salomão e toque no altar com este ramo. O mesmo será consagrado à Santíssima Trindade para que Deus abençoe a você e a sua família. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos às 18 horas ministrando o estudo do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Zaqueu! Jesus! Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Mestre, tenha misericórdia de nós. Vão e se mostrem aos sacerdotes.
a Deus. Glória a Deus. Eu fui curado. Fui curado, Senhor. Eu fui curado. Vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Cremos, Senhor, por favor. Então que seja feito conforme a fé. De cada um de vocês. Senhor, tudo bem? Depois nos falamos, Sara. Esse é o Messias! Ele ressuscitou Lázaro! Eu vim! Ainda bem que Lázaro não veio. Veja, senhora Miriam. Miriam. Susana. Sim? Sabe onde poderíamos deixar o jumentinho quando o mestre subir ao templo? Nossa hospedaria tem um abrigo para animais, pode deixar conosco. Ótimo, obrigado. Por nada. Veja, estão todos indo com ele. Assim não conseguiremos fazer nada contra esse homem. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão.